quero, em nome da Defensoria Pública da União, primeiro parabenizá-lo, dizer com emoção, efetivamente, que o ADPU participa deste ato. De fato, nós todos da Defensoria, praticamente todos da Defensoria, fomos seus alunos. Então, temos também essa relação de aprendizado frequente nos processos, nas suas decisões. E neste processo, particularmente, ele, em razão da complexidade, ele de fato tomou toda a Defensoria Pública, porque havia interesses diversos e conflitantes. Então, havia os interesses dos mutuários, que eram assistidos pelos colegas que atuam individualmente, e havia também os interesses das pessoas que moravam nas edículas e as pessoas que moravam no entorno. E aí, essas outras pessoas eram assistidas por mim. Então, praticamente toda a Defensoria Pública da União, de alguma forma, participou desse processo, e a chegada ao final desse processo, com tantos interesses satisfeitos, conciliados, é uma marca, é um legado, sem dúvida nenhuma, que Vossa Excelência está deixando para a Justiça Federal e um precedente importante para todo o país. Não foi fácil, como a senhora bem relatou. A Defensoria Pública, sim, atrapalhou em algum momento, mas estava fazendo isso no exercício, na defesa dos interesses dos moradores e do entorno e das edículas e também dos mutuários. Mas eu quero pedir a palavra apenas para deixar claro que não são apenas as 2.176 famílias que foram atingidas e que foram beneficiadas por todo esse esforço de Vossa Excelência, doutor Alfredo e todas as pessoas que estão aqui presentes. São também as milhares, centenas de famílias do entorno, são as centenas de famílias que foram contempladas com a unidade habitacional no Suassuna. Então, esse número de 2.176 pode ser elevado aí, muito provavelmente, para casa de 3.000 ou mais famílias beneficiadas por uma ação, por uma sensibilidade de Vossa Excelência, um esforço pessoal e da equipe. A gente sabe que isso não seria possível sem o esforço também da equipe da Quinta Vara e, portanto, fica aqui registrado, doutora Nilceia, o nosso agradecimento enquanto Defensoria Pública da União pela sua presença, pela forma como a senhora conduziu e ensinou, certamente, diversos outros magistrados a conciliar, a mediar conflitos dessa natureza. Meus parabéns. Então, se considere convidado para estar presente com a Defensoria Pública na colocação da pedra fundamental no dia 28 de fevereiro. Doutora Nilceia, enquanto o prefeito pensa na data, eu gostei da ideia. Eu queria falar também e dar mais um depois que você vai poder na data. Eu vou anotar e sua presença é fundamental. continuar com a minha palavra, porque quando a doutora Nilceia me chamou para a reunião hoje, eu disse assim: querida doutora Nilceia, mais uma vez eu estou em férias e eu ia pedir que fosse respeitada dessa vez, minhas férias. E ela disse assim: doutor Alfredo, mas agora a gente está encerrando o trabalho, é diferente, né? E eu pensei assim: bom, além de estar encerrando o trabalho, todos nós aqui sabemos que às vezes colecionamos muito mais fracasso do que sucesso, né? E quando tem sucesso, eu aprendi a comemorar e sei que hoje é só mais um evento de reconhecimento de todo o trabalho que foi, está sendo e que será feito. E domingo quis o destino me testar e descer na serra. Estava em férias, né, com um filho no braço, escorreguei, torci o pé, fui para o hospital, estou aqui usando bota, mas disse: não vou faltar, vou me manter fiel à causa pública. E eu acho que eu estou lendo um livro, As Memórias de um Poeta, lendo o livro, né? E esse livro tem me emocionado muito. Um dos pontos foi que, quando ele começou a vida literária dele, ele estava no Rio de Janeiro, e numa livraria que era famosa, José Olímpio, e ele teve terceiro encontro com um literato que era famoso. E o velhinho já perguntou: meu filho, o que é que você quer ser? Aí, se eu quero ser poeta, ele disse: parabéns, você vai morrer no anonimato, porque essa é uma carreira que não dá sucesso algum. E ele nunca respondeu ao velhinho, mas passou a vida formulando respostas, que eu acho que é isso que interessa a gente agora. Ele disse: bom, eu posso não ser famoso, mas o pouco que eu fizer, eu quero dizer que foi a minha contribuição pessoal para o que eu entendo como bonito na recriação da realidade. E assim, eu tenho certeza de que haveria outras formas de justiça para o caso da Muribeca. Eu entrei nesse caso em 2014
e a todo momento... Já estou me arrepiando aqui, já sei o que é. Tanto as propriedades, tanto os proprietários quanto os atores do circuito judiciário, a gente era testado no nosso limite, né? Tanto o poder de criatividade quanto o poder de oferecer uma solução prática. Às vezes, à margem do que a gente aprendeu, o informal, qual seria a solução jurídica. E a gente até criou, eu aprendi isso com a Muribeca, a ideia de amizade pública, né? Não importa Alfredo, Ricardo, André, doutora Nilceia, são, na verdade, os papéis que cada um exerceu e assim, que deu a sua contribuição ao máximo. Eu sei que está filmando agora, então fazer uma saudação é, na verdade, homenagear os atores. Todos que estão aqui, eu fui reconhecendo um pouco, alguns eu nem conversei com a doutora Daniela que está ali, e a doutora Virgínia, que reconheci depois, estão aqui por alguma causa, alguma contribuição que deram nos seus papéis profissionais. Então, assim, a doutora Nilceia, ela foi fundamental, porque eu tenho só um pedido do Ministério Público foi indeferido, que foi o auxílio moradia para as pessoas que estavam no entorno. E por quê? Porque ela tinha pressa de fazer justiça para demolir o bloco e reconstruir. Então, todos os motivos foram nobres, né? Quando a Defensoria Pública diz que atrapalhou, ela sabe disso, e todos nós sabemos, atrapalhou para ajudar, porque ela também estava incluindo dentro da visão dela do melhor papel para contribuir. Então, eu saúdo a senhora, doutora Lúcia, saúdo a prefeitura, em nome do prefeito, doutor Luiz, da Procuradora-Geral, em especial a doutora Virgínia, que esteve conosco, né? Doutor Ricardo, toda vez que eu vou à agência da Caixa resolver um problema particular, eu lembro. Ficou uma coisa ligada à outra, de tanto que eu falei e conversei com ele, não só sobre a Muribeca, mas o canal que se abriu para conversar sobre outros casos, que é uma coisa interessantíssima. De 2014, estamos em 2023, 5, 6, 7 anos foram fundamentais para que a gente sedimentasse isso. As doutoras, advogadas que nem mais aqui em Pernambuco estão, né, que contribuíram também bastante. A defensoria que está aqui, se fez presente, doutor André. Mas eu lembro muito do Doutor Geraldo. Doutor Geraldo, que foi comigo. Foi fundamental. Isso é um ato de coragem, fazer 2 audiências lá na Muribeca. Porque assim, a resposta da gente não era para agradar, né? Mas se ela desagradasse muito, a gente nem sabia como ia sair de lá. Porque eram pessoas que estavam ali nervosas, por justo motivo, né? Querendo uma resposta da justiça, que, como o doutor Eliseu narrou aqui na cronologia, se fazia mais de 20 anos que estavam esperando. E esse conceito de amizade pública, assim, ele foi testado várias vezes. A senhora mencionou sobre a questão de não reconstruir. Nós fizemos uma audiência, acho que foi a segunda maior em quantidade de pessoas lá na Procuradoria, cerca de 300, com diversas autoridades do mundo político, e que elas saíram dali dizendo, nós vamos reconstruir. E a Caixa gastou uma energia imensa para dizer, vamos fazer de 25, 6 pavimentos, vamos vender o 6º, autofinanciar parte da obra, enfim, está terminado. E aí veio, né, um resultado polêmico para dizer, para nivelar o terreno, vai se gastar tudo quanto para reconstruir. E aí passamos, né, a pensar outra forma de solução, que era essa via da indenização. Essa audiência que ela mencionou aqui, em março de 2020, eu lembro que eu tinha acabado de chegar de férias, estava indo em férias, sempre é bom, né? Um sinal de sorte. Eu estava em férias e vim para a audiência. Eu tenho certeza de que meu nome vai parar na corregedoria, porque um assunto que envolve tantos, não tem como ter uma solução que seja agradável a todos, né? Como é que eu vou dizer que o Ministério Público está falando alguma coisa se cada um pensa de um jeito? As associações, né, que representam o grupo, às vezes uma pensava diferente da outra. Temos que, doutora, a gente vai ter que fazer realmente, sabe? A gente estava na época da pandemia que já tinha decretado em Pernambuco. E eu acho que até quem discordou cantou o hino nacional também. Se convenceu, foi assim, uma coisa interessante. Umas 700 pessoas, já todo com possibilidade de estar contaminado de pandemia, abraçando, eles não saem daqui contaminados. Uma máscara não serviu para nada, né? Olha, foi. E para nos testar mais uma vez, aí veio a restrição máxima, né? Ainda que os que resistiram entraram com ações individuais, né? Questionando o valor de 120, 140 mil reais. E mais uma vez, claro, a gente teve que dar explicações públicas, olha, esse valor não foi arbitrado. A gente chegou aqui, voltando ao livro do Ivo, ele tem e esse poema eu li hoje de manhã, que estava para cá, ele diz assim, olha, é certo que, né, o último dia é a morte, não tem outro momento, né? A morte é a mais certeira dos últimos momentos. Mas os sonhos são diferentes. Eles não se realizam, mas eles se somam. Eles se somam, um sonho está dentro do outro e não é um dia uma moeda oxidada pelo tempo. Pelo contrário, a soma dos sonhos mostra que a soma de nós todos é que permite os grandes projetos. E a gente está falando do parque,
o parque ele vai ser o maior parque público da região metropolitana de Recife. Isso a partir de uma ação concertada dos atores do judiciário. Né? Quando eu resolvi falar assim, uma menção especial com licença da senhora, que agora é a Procuradora-Geral do município, a doutora Virgínia, é para dizer que, claro, a política é a mãe das coisas, mas assim, sem a burocracia, sem dúvida, grandes ações políticas se perderiam na arbitrariedade. E todos nós aqui que somos burocratas, contribuímos para isso. Imagina, o maior parque público da região metropolitana do Recife. O doutor André lembrou agora que esses 2.176 mutuários são relativos, porque o trabalho foi muito bom. E por que relativos? Porque outros foram beneficiados, né, como o Conjunto Suassuna. Ela falou agora do prêmio, eu poderia conversar aqui muito mais do que 30 minutos. Todos os prêmios que nós escrevemos, para o qual nós escrevemos o trabalho da Muribeca, ou eles mereceu menção honrosa, ou ganhou prêmio, ou chegou nas últimas fases, como foi, por exemplo, aquele lá do Inovare. Eu fui chamado para apresentar um trabalho, porque eu estou no Ministério Público na parte militar, né, da parte econômico consumidor, e era sobre Minha Casa Minha Vida manual, que o doutor Ricardo, inclusive, me ajudou a contactar alguns atores da Caixa para escrever esse manual. A palestra tinha 60 minutos, 40 minutos dos 60 terminou sendo dedicado ao caso da Muribeca. Todos ficaram muito mais curiosos e interessantes de aprender ao Sejusc da primeira região. E fiz menção ao nome da senhora, claro. Né? Em razão porque nós criamos aqui, não só foram os beneficiários, né? Mas uma forma de trabalho que eu tenho certeza que vai ser copiada Brasil afora. Não só para resolver aqui os prédios caixão. A senhora começou a falar do Jardim Fragoso, no primeiro caso, né? Eu lembro que eu tinha 15 anos, 14 anos, uma amiga minha foi visitar nesse prédio, a amiga dela não estava, ela ficou esperando o prédio cair e ela morreu. Então, assim, é normal que nós tenhamos sempre alguma história ligada com o Conjunto Muribeca, porque Conjunto Muribeca e casos caixão. Né? Porque esse é um problema da região Nordeste, muito especial no Recife, mas que se repete, né, em outros estados. Inclusive aqueles que não têm esse problema do solo. Um dia desse eu ouvi um autor famoso do processo coletivo, Zanetti, estava falando, olha, essa solução que vocês deram ao Conjunto Muribeca é o que a gente estuda nos mais avançados cursos sobre resolução negociada de problemas coletivos. Né? Como legitimar isso? Né? Porque sempre vai ter contradição. É só a vontade da maioria e você não esquecer a minoria. A gente fez isso por erro e acerto e dedicação do coração. Todos nós aqui demos o nosso coração, mesmo quando divergimos e brigamos. O doutor Ricardo aqui, ele às vezes era sacro de pancada e às vezes ele era homenageado como verdadeiro rei, que não foi hoje, né? Por isso, porque cada um quando trabalhava, mesmo quando achava que estava atrapalhando, estava dando o seu melhor. Então eu sei que tivemos sorte de envolver boas pessoas e por isso que o caso deu certo. E eu queria saudar por último aos moradores, né, porque eles aqui foram os verdadeiros promotores de justiça. Quando eu cheguei aqui à Procuradoria em Recife, onde eu ia trabalhar, o lugar ficou me esperando porque outros não quiseram pegar. Por quê? Porque esse era um caso que toda semana demandava uma atuação. Né? E às vezes é normal que as críticas desgastem. As pessoas não querem estar toda hora submetidas sob crítica. Ainda que pelas mais nobres razões, como eram dos moradores e das associações do Conjunto Muribeca. Tem Dona Carmen Lúcia, Maria José, Gabriel, Manuel, Jurandir e tantos outros que fizeram parte dessa história. Mas eles foram os verdadeiros promotores de justiça, provocando ora ela, ora a mim. Quando cansavam de me provocar, provocavam mais a ela. Né? E, enfim, nesse vai e vem desesperado por fazer justiça, eles fizeram com que todos, né, o doutor Ricardo, a DPU e as outras instituições, se integrassem e buscassem o melhor. Então, assim, eu espero que o senhor não só lance a pedra fundamental, como inaugure o parque. O senhor está realizando um sonho de muitos, né? Primeiro dos moradores e todos nós que fizemos parte desse caso. O parque será, na verdade, um marco. E apenas 26 pessoas não concordaram com a ação. Apenas. De 2.176. A gente não imaginava isso, não era, doutor Ricardo? A gente imaginava umas 1.000 pessoas concordando. Mas 26 só é uma quantidade significativa. Mas Gabriel quer dar uma palavra. Faça você. Após esses anos todos frequentando aqui e o Ministério Público, eu queria agradecer, né, em nome de todos os moradores, em nome de todas as comissões, por tudo. A gente lá em Muribeca, a gente disse que nessa luta a gente não só ganhou indenização, mas ganhou inimizades. Ganhamos amizades, né, porque todos gostaríamos de permanecer em Muribeca.
como foi e sempre foi a nossa luta, que quando o Dr. Alfredo, me lembro bem como hoje, não pode, não sou eu que sou engenheiro que estou dizendo, eu não sou engenheiro, né, Dr. Alfredo? E a gente ficou horas e horas discutindo com o Dr. Alfredo, algumas pessoas estavam nessa reunião, e ele falava da impossibilidade do terreno, do aterro e tudo. Para concluir, nesta mesa aqui, quando a doutora Nilceia falou primeiramente sobre uma possível indenização, a gente colocou e disse a ela que, se fosse feito, não gostaríamos que voltasse para as mãos da Caixa o terreno, né? Que fosse feito algo público. E assim foi feito. E hoje eu venho pedir, eu trouxe mais um ofício, um simples ofício, para que a prefeitura acompanhe e peça... Para a prefeitura, então. Não, mas a senhora fica com a cópia. Como o prefeito já citou, que a gente da comunidade seja escutado nos que vai ser colocado, antes de tudo. E a gente também, prefeito, nesse dia 28, eu queria pedir a Catarina que pudesse escutar a gente antes, para que a gente, não, antes do dia 28, para que a gente pudesse decidir o nome do parque. Que eu acho que vai ser um consenso. É a primeira vez na história do... Verdade. Da comunidade. Eu já sei. Não sei se eu Eu acho posso. que eu já tô Pode dizer. Pode olhar? Posso sugerir que a gente já conversou. Mas deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Em conversa com o nosso prefeito, ele também sugeriu esse mesmo nome que vocês Algumas pessoas sugeriram o nome da doutora Nilceia e algumas pessoas sugeriram o nome do poeta que morreu agora há pouco, Miró da Moribeca, que é um poeta conhecido mundialmente, e a gente Deixa ela viver por muitas décadas. e a gente Não pode dar o nome de uma pessoa viva. Não pode. Além do e aí a gente concordou que seja, né, pelo menos as lideranças, né? Até agora, então, não sei a população, mas eu acho que vai ser um consenso, doutor Alfredo, vai ser um consenso. E Miró da Moribeca, o parque, em homenagem àquele nosso querido e grande poeta. Amém. Valeu. Dar homenagem a Miró, né? Fazer Um estátua. uma estátua dele lá, porque ele era muito importante lá, muito. E ele resistiu, viu? Ele ficou resistindo. Não era a questão que ele estava questionando a situação, era para justamente ver uma solução, né? Porque a gente sabe que muito sai e ninguém resolve, não é isso? Então ele foi salvo por Fabiana Moraes, que ela é jornalista, certo? Porque ele ficou resistindo lá com depressão, tudo aí, ele foi resgatado e desse dia ele não voltou mais para lá. Mas ele lutou muito por Moribeca. Eu só queria concluir, Ótimo. doutor. E essa fração de 50 e alguns moradores que desapareceram, não é? Aí, esse valor aí já é o valor da Caixa Ei. passar para a prefeitura para começar o parque. Acredita mesmo? isso não. Vamos até a página audiência. Aí que vai para É a TV Festa que me fala. Lindo. Gente, vamos, quem quer mais fazer o sacolado? Ele quer completar. Reforçar novamente o que eu propus inicialmente para citar a resposta semana, para apresentar a vocês o que está se pensando. Eu discuti essa questão do barco, tá? Quando for para o dia 28, aí com a proposta definitiva, Certo. doutora Nilceia. Ok? Doutora, eu só queria fazer minhas considerações finais. Sim. Eu queria agradecer ao doutor Ricardo, que aperrei muito ele, né? Ao doutor Alfredo, que muitas vezes me deu até esporro. Olhe, não faça isso. A doutora Nilceia, que sempre tem nos atendido muito bem. A todos que estão aqui, a prefeitura, a doutora Virgínia, Catarina, isso aqui dispensa. Ele manda mensagem para mim. E eu acho que em nome da comissão, em nome da Dona Maria José, em nome de Gilvano, Jurandir, Guidão, né, que faz parte da comissão de todo o pessoal daqui do Conjunto Moribeca, eu quero agradecer por tudo, né, até chegar o dia de hoje, e que a gente estamos muito felizes com tudo que foi proposto aqui, né?
encerramento do processo, mas ainda tem até junho, 16 de junho para receber algumas pessoas. Com a palavra do prefeito Mano Menezes, que também é uma pessoa que eu tenho muito carinho, né? E eu acho que o que a gente vai levar daqui é experiência. Eu acho que o pessoal da comunidade, da comissão, aprendeu muito. Eu aprendi algumas coisas jurídicas, sem ser advogado, mas tive que aprender por conta do processo. Mas eu quero parabenizar a todos e eu gostaria que todos dessem uma salva de palmas para todos aqui. Tem também Marta, que Marta foi fundamental. Ela quer levantar. Eu faço parte da Associação dos Comerciantes de Cojupuri. Estou aqui representando todos eles, que são mais de 110 comerciantes, onde a gente também tivemos a possibilidade de falar com o Dr. Alfredo também. Tivemos lá o senhor nos orientou. E eu gostaria muito da direção da prefeita. Eu sou totalmente igual que o Anderson nos fez a proposta, logo no início, quando ele nos convidou. E nesse projeto do parque e do Conjunto Muribélia, que os comerciantes, que eu já sei que está sendo trabalhado, porque Catarina, ela sempre está conosco, ela está sempre nos atualizando a situação, mas que os comerciantes, todos vocês estão aqui, não deixem ficar de fora, porque nós somos uma parte muito especial dentro do Conjunto Muribélia. Então, eu gostaria muito que fosse com carinho isso, ficasse registrado, tanto pela palavra da colega aqui, Pode terminar. a colega aqui, dona Carmen Lúcia, como a minha, que é minha Carmen Lúcia. Mas aquela carne lúcia. Tira a máscara, cara. Ela quer ser É diferente, é Porque ela tá mais magra. Eu perdi muito tempo. aquela carne. importando para finalizar. Ela não me conhecia. Não, Carmen Lúcia. Mas exatamente, não reconheci Carmen Lúcia. Cabelo alourado, assim, etc. No começo, a gente... Viu que eu pouco falei com você, Carmen Lúcia, que eu tenho um apreço muito grande por você, mas não falei porque não reconheci. Pronto, mas Você agora também um abraço. eu também o meu. E eu disse ao Léo Gabriel, convide Carmen Lúcia, foi ou não foi? Ninguém para ela. Então, esse é isso show aí. aqui também merece todo o respeito da gente, E porque aí eu queria maravilhoso. que o prefeito, que eu sei que ele vai se comprometer com isso, já está comprometido, né? Reunisse esses comerciantes que há muito tempo vêm em busca de uma reunião com o prefeito. Então eu gostaria que o senhor se comprometesse aqui para todos nós, para eu passar para os meus amigos da associação. Todos os comerciantes que estão lá esperando que eu leve uma ótima notícia a ele, desse comprometimento do senhor conosco. Há muitos anos que nós estamos a esse Eu não queria me antecipar, mas já que o doutor Diniz vai falar parque, a gente tem uma proposta. É um equipamento público. E na proposta do equipamento público está lá o parque, brinquedos, etc. Mas tem a área comercial que está prevista no projeto. Então vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. E na próxima apresentação nós vamos apresentar a vocês e vocês vão ter certeza que está acontecendo. Doutor Unicé, Ele quer falar. como a gente está num momento não só de reconhecimento, mas de pedido, né? De assim, uma coisa está ligada à outra, tem uma dialética nisso. Reforçar que por uma reestruturação interna, eu não vou estar mais atuando no caso da Muribeca. É um procurador, Pedro Jorge, atuando, ele não pôde vir, senão eu estaria apresentando. Mas que, assim, eu me despeço Uma pedra fundamental. faço questão. Né? Eu me despeço com muita alegria e o último dos prêmios que o doutor Anicé lembrou foi agora o prêmio CNMP, né, em 2022, que o caso Muribeca ganhou. E assim, isso mostra a grandiosidade do trabalho, que não se encerra nesse prêmio. Eu acho que o prêmio ficou até muito aquém, perto do brilhantismo do trabalho. Qualquer prêmio fica muito aquém de um trabalho desse feito, né, a tantas mãos. Mas os concorrentes finais mostram assim, era o Ministério Público de Minas com um trabalho de conciliação que envolvia
centenas de milhões de reais. Enfim, eram projetos enormes, grandiosos e assim, a Muribeca conseguiu o seu destaque. Nossa, parabéns então. Valeu. Boa tarde dessas reuniões também. E eu sou morador, eu fui eleito presidente da associação junto com a minha chapa, a Letícia faz parte também. Eu queria fazer um pedido ao prefeito. Né? Nesse dia que ele for para lá, a instituição, a associação. E eu queria que essa reunião fosse feita lá, porque a associação ela tem uma importância muito grande, ela representa o bairro. Nunca é feita alguma coisa lá. Nunca deu, a partir desse momento que eu estou lá, ela está com a estrutura toda pronta para isso. Né? Eu queria também fazer um convite, que vai ter a nossa posse, queria convidar a doutora Nicéia, fica difícil, mas se acontecer, comparecer vocês todos, né? Seria um prazer enorme a sua presença lá, porque a senhora faz parte já da nossa comunidade, né? Então, prefeito, o senhor... Quem vai passar a faixa para ele sou eu. A Karina, né, que faz parte também. Então, o que eu quero dizer é que eu agradeço a vocês por terem proporcionado isso para a gente, tá certo? E a associação está disponível lá para vocês. E eu queria que a presença da senhora na nossa posse lá, eu poderia mandar um convite aqui, enquanto eu tenho um ofício, né, para o prefeito também, que seria de grande importância para a gente, tá bom? Muito obrigado. Gente, vamos encerrar a nossa reunião e faço do adiantado a hora, mas eu quero ouvir o doutor Ricardo. Porque se É isso, garoto. tem um projeto grandioso para se fazer, que o doutor Ricardo vai fazer, que é o Prédio Caixão, né? Doutora Daniele é excelente, né? Então, Prédio Caixão aí é uma coisa que promete. Nós vamos ouvir o doutor Ricardo. Bom, eu nem ia falar do doutor Nicéia. E todos falaram, e acho que falaram muito bem, e a gente acaba sendo redundante, falando muito. Mas eu acho que quem me inspirou a falar agora foi o Manuel. O Manuel falou que ele aprendeu muito. Eu queria só deixar registrado o seguinte, eu acho que todos nós aprendemos muito com o Muribeca. Como o doutor Alfredo falou, fomos os precursores em colaboração processual, em colaboração entre os entes públicos, né? Eu tenho uma honra enorme de poder me dizer que sou seu amigo e sinto você como meu amigo também. Então isso estreitou muito mais. Mesmo com as rusgas, com a DPU, né? A gente tem algo que umbilicalmente está atrelado naquilo que eu estou dizendo. Porque o que a gente mais aprendeu com o pessoal, com o Manuel, que toda a equipe, Carmen Russo, eu não vi Maria José aqui. Ela também é habilitada. Porque eu adoro Maria José, acho que é uma pessoa espetacular. Também perguntei por ela. Mas e mandei recado para você. Eu acho que o que a gente mais aprendeu nisso tudo, né, é que a gente precisa ser sempre mais bondoso do que a gente imagina que é. Porque bondoso. Eu não quero nem me emocionar, mas o pessoal da Muribeca é diferente. E vocês transmitiram isso pra gente desde o início. E é por isso que a Caixa, também aceitou muito facilmente a ideia de ceder gratuitamente à prefeitura para a criação de um parque. Né? Então, as minhas homenagens à doutora Nicéia. Ótimo que ela vai estar presente na pedra fundamental, que sem ela não teríamos sequer eu sozinha não que cogitar seria de pedra. nada, sem doutor Ricardo, sem o prefeito, sem Virgínia, sem Catarina. Olha, eles nada. Era mosquitinhos. Pronto. E, doutor Alfredo, só para a gente enfatizar, eu acho que um aprendizado ficou também que a gente quebrou tudo quanto é paradigma do que é o direito, do que os dogmas que a gente aprende nos bancos da faculdade, né? Tudo isso se quebrou, que a gente superou todo aquele ritual processual. Aquilo que a gente fez no Muribeca foi algo... Lealdade processual, lembra dessa expressão? Inacreditável. A gente tem uma... Lealdade. É inacreditável. Quando que se conseguiu no Muribeca. Ele acusou a decisão da juíza de falta de lealdade processual. Eu fiquei achando graça. Eu fiquei rindo. Me lembrando dele rindo. Porque a gente aprende a ser bom. Como ele disse agora. Eles faltou lealdade processual nessa decisão. Mas eu achei bonitinho. Porque
aos veterinários e conselheiros. Gostaria só de uma rápida palavra, porque assim, eu tenho um papel que para mim é um papel muito feliz. Eu trato com a comunidade de domingo a domingo. Então eu estou sempre com eles. A gente tem aperreio, mas eu aperreio eles também. Né? A gente tem uma relação muito positiva, que foi construída com muita luta. Né? Muita luta, muitos inícios de muita briga, depois de muitos abraços, enfim. Mas hoje Muribeca de fato é uma família. E essa ação de Muribeca, ela trouxe uma conquista social muito grande. Ela não só trouxe a indenização das casas dos sonhos, ela não só trouxe o encaminhamento de pessoas ao Suassuna para ter uma moradia digna, ela trouxe um processo de regularização fundiária, onde mais de 1.000 famílias vão ser beneficiadas com seu título de propriedade. Mas ela trouxe uma coisa muito interessante em Muribeca, ela conseguiu fazer uma união de todas as lideranças. E é como eu digo no meu discurso para eles sempre, não existe condições do poder público atuar, seja em que local for, se não tiver a união dessa comissão. Então, hoje, nós temos uma comissão coesa, uma comissão que briga por Muribeca, que tem suas divergências individuais, mas que pensa no grupo, que pensa na comunidade de Muribeca. E isso também facilita muito que a prefeitura, através do nosso prefeito, possa atuar de uma forma como pretende e vem atuando em Muribeca. Então, eu acho que a união hoje dessa comissão, de todas as lideranças que aqui estão representadas, por todos os segmentos, é o que faz de Muribeca algo grandioso.